Olá pessoal, bom dia, espero que esteja tudo bem aí com vocês. Hoje a nossa aulinha vai ser bem de boa, tá? Serão só alguns exercícios. Na aula anterior eu passei um vídeo explicativo de espelhos esféricos, até que foi no PowerPoint lá e tudo mais. Espero que você tenha assistido, tá? Se não assistiu, assista, é muito importante. Mesmo que você não faça a tarefa que deveria fazer, né? Desenhar os espelhos, eu sei que dá um pouquinho de trabalho, poucas pessoas mandaram. Mas eu queria que você visse o vídeo, tá? Entendesse como é a construção de imagens, entendesse as fórmulas. Hoje a gente vai só fazer exercícios de espelhos esféricos, tá? As formulazinhas e nem um pouco de construção, só fórmula mesmo, tá? Então aqui eu coloquei um resuminho aqui para vocês, só de fórmulas, né? Eu falei dessa primeira fórmula, a equação de Gauss, que é 1 sobre F, 1 sobre P, desculpe, 1 sobre P mais 1 sobre P', F é a distância focal, né? P é a distância que o objeto está do espelho, P' é a distância que a imagem está do espelho. Também coloquei essa daqui do aumento. Aumento é quantas vezes a imagem é maior que o objeto. Aumento é igual a I sobre O, ou seja, o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto. Só conferir o texto. Menos P' sobre P. Essa daqui não estava nos slides. Se eu juntar essa com essa, eu caio nessa terceira. Se eu isolar o P' e substituir, eu caio nessa terceira. Então ela é importante, ela é legal, ela mata muito problema com rapidez. Mas eu também havia dito nos slides que você precisava de uma convenção de sinais. E ela não é tão assim, será que se eu não souber vai dar para fazer os exercícios? Não dá. Você precisa, e eu coloquei um resuminho aqui. O legal de você ter esse vídeo no YouTube é que você pode pausar e copiar, dar print, sei lá. Mas isso daqui é extremamente importante. Lembrando que o foco é positivo quando o espelho for côncavo e negativo quando ele for convexo. O P' é positivo quando a imagem for real e negativo quando ela for virtual. O I é positivo quando ela for direita e negativo quando ela for invertida. E o A, que é o aumento, quantas vezes a imagem é maior que o objeto, acompanha o sinal do I. Então, F, P' e A podem ter tanto sinais positivos quanto negativos, tá? Esses sinais, você sempre tem que se perguntar. Uma dica para você se lembrar dos sinais é coisas relacionadas à imagem, ou seja, distância da imagem, tamanho da imagem, o aumento da imagem, você tem que pensar em sinais. E é claro, saber qual espelho é, côncavo ou convexo, tá? Eu passei uma listinha de exercícios para vocês, ainda quando a gente estava em aula, eu vou encaminhar ela no grupo de vocês, para quem não tem, perdeu, sei lá, vai saber o que fizeram, né? Então, na parte de espelhos esféricos, é claro, é o assunto da nossa aula, na parte de espelhos esféricos, eu queria que você pegasse o exercício 6, o exercício da Unesp, segunda fase, a gente vai fazer ele junto, tá bem? Então, exercício 6 na lista da Unesp, tá bom? Ó, observe o adesivo plástico apresentado no espelho côncavo de raio de curvatura 1 metro, na figura 1. Essa informação indica que o espelho produz imagens nítidas, com dimensões até 5 vezes maiores do que aquele objeto colocado diante dele. Considerando o vale das condições de nitidez de Gauss para esse espelho, calcule o aumento linear conseguido quando o lápis estiver a 10 cm do vértice do espelho, perpendicularmente a seu eixo principal, e a distância em que o lápis deveria estar do vértice do espelho para que sua imagem fosse direita e ampliada 5 vezes. Tá? Então são duas condições. Ele foi lá, estava nesse espelho, esse espelho é um espelho côncavo, aquele que você usa para aumentar o seu rosto, loja de maquiagem, espelho ótica, enfim. Esse espelho tem um adesivinho lá colado que está dizendo que aumenta até 5 vezes. Será que isso é verdade? Bom, é claro que quando você vai pensar se ele aumenta 5 vezes, você tem que pensar a distância que ele está. Não, se você tiver assim, é claro que ele não vai aumentar 5 vezes. Se você tiver assim, talvez não. Qual é a distância? É claro que esses espelhos, pensando que eles são feitos para maquiagem ou para uma ótica, eles vão ser colocados mais ou menos essa distância. Uma pessoa comum olha assim. Então vai ser mais ou menos essa distância que terá um aumento que ele está dizendo, de 5 metros. Mas a primeira pergunta foi, qual é o aumento quando está a 10 centímetros? Ele pegou um lápis e colocou esse lápis aqui a 10 centímetros do espelho. Aqui, 10 centímetros. E está perguntando qual é o aumento. É claro que vai ser 55 vezes, vai ser menor, porque está muito perto. Então vamos fazer a conta.
Bom, primeiro vamos pegar os dados que ele me deu. Sempre organize os seus dados bonitinho. Então, os nossos dados serão: ele me deu o raio de curvatura, que vale 1 metro. A gente lembra muito bem que o raio é a distância do centro ao espelho, é o dobro da distância focal, e nas nossas fórmulas a gente usa a distância focal, não o raio. Então eu vou dizer que o raio, o foco aqui, é 50 centímetros. Eu vou deixar em centímetros porque eu vou trabalhar sempre com isso, não vou trabalhar em metros, porque a distância dele está 10 centímetros, né? A distância que o lápis está. Ele diz que o P da primeira situação, ou seja, o P1, a distância que ele coloca o lápis inicialmente, vale 10 centímetros. E é isso, né? Ele pede inicialmente qual é o aumento, né? Bom, se ele está pedindo qual é o aumento, ou quantas vezes a imagem é maior que o objeto, ele está pedindo o A. Então, ó, o A, eu tenho o foco, que eu calculei ali, eu tenho a distância que o objeto está, que é 10 centímetros que é o P, eu consigo calcular. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar de primeira situação. Na primeira situação, eu tenho A é igual a F menos P. Mas como é a primeira situação, eu vou calcular o aumento da primeira situação. O foco é o mesmo, porque vai ser o mesmo espelho, tanto para a primeira posição que eu coloco o objeto, quanto para a segunda. E aqui. Então vai ficar o aumento dessa primeira situação, fica o foco 50, 50 de novo, menos 10 centímetros. Então, o aumento nessa situação vale 50, e aqui fica 40. 50 dividido por 40 é 5 quartos, ou seja, 1,25. Lembrando que o aumento não tem unidade. Eu só estou dizendo que a minha imagem é 1,25 vezes o tamanho do objeto, 25% maior, nada demais. Então, 1,25. Então, se eu tenho o lápis aqui, aumentou só um pouquinho. É como se eu multiplicasse o tamanho dele. Se você pensar que ele tivesse 10 centímetros, ele ia para 12,5 centímetros, entende? Nada demais. Bom, aí nós vamos para a segunda situação. A pergunta é: qual é a distância P que eu deveria colocar o objeto para que ele ficasse exatamente com uma ampliação de 5, que é o que está colocado lá. Então eu vou dizer que a ampliação da segunda situação vale 5. E é o que eu vou fazer. Segunda situação. Da segunda situação, eu vou fazer A2, F menos P2. Não tem nem segredo, é a mesma fórmula de novo. Repare nessa questão de segunda fase da Unesp, só aplicar a fórmula. Nem a tabela eu usei ainda. A ampliação vai ser 5. Ah, e não poderia ser 5 negativo? Repare que aqui o foco eu coloquei positivo, porque é um espelho côncavo. Repare que aqui o P eu não coloquei, porque nem tem na tabela. Você coloca o P, que é a distância do objeto, sempre positivo. A ampliação positiva. Por que essa ampliação deu positiva e essa eu coloquei? Porque é um espelhinho côncavo, aquele que você vai usar para ver o seu rosto, né? E quando você usa para ver o seu rosto, ou lápis, aqui o espelho de maquiagem, você se vê direito. No espelho côncavo, forma também imagens reais que são invertidas, mas tem que estar bem distante do espelho, né? Nesse caso aqui, a imagem é virtual e direita, ela é para cima, você vê o aumento e tal. Então, se ela é direita, o I é positivo. Aí, e ele fala também, ó, que o espelho, que o lápis é colocado entre o foco e o espelho, né? Porque se o foco é 50, o lápis está lá 10, e aqui vai ter que estar entre essa distância também. Então, o foco aqui vai ser 50 menos P2. Vou simplificar, eu vou cortar aqui e aqui. Aqui fica 1, aqui fica 10. Vou passar isso para lá, vai dar
fica 50 menos P2 é igual a 50. P2 para lá, é igual a 10 aqui, né? P2 para lá, 10 para cá, então P2 fica 40 centímetros, o que é interessante. Porque quando você compra um espelho desse, você normalmente fica ali a 40 centímetros para ver o seu rosto. Você não fica assim, a 10, nem assim. E aí esse espelho aumentaria, ampliaria 5 vezes, o que é bastante, porque ele é bem curvo. Ele até distorce demais. Tá bem? Fechou aí? Espero que sim. Bom, eu vou fazer agora o espelho, o exercício 4 dessa mesma lista. Então já pode ir lendo ele aí, eu vou apagar a luz. Se você quiser pausar, copiar o exercício, tudo bem, né? Mas aí o exercício 4 da mesma lista. Ó, um palito de fósforo de 8 centímetros de comprimento é colocado a 80 centímetros de distância de um espelho esférico convexo. Ó, grifa isso, convexo. A imagem do palito possui comprimento de 1,6 e a mesma orientação deste. Pode concluir que o valor absoluto da distância focal do espelho vale. Ele está te pedindo qual é a distância focal. O que ele te deu? Ó? Primeiro ele te disse, vou colocar aqui, exercício 4. Ele te disse que o espelho é convexo, essa informação é relevante. Te deu um palito de fósforo de 8 centímetros de comprimento. O tamanho do objeto que ele vai colocar na frente do espelho, né? Não é o P, que é a distância do objeto, é o tamanho, é o O. Ele te deu o O e esse O vale 8 centímetros. É colocado a 80 centímetros de distância do espelho convexo. Então ele é colocado P é 80. A imagem do palito possui comprimento de 1,6. Então, a imagem é 1,6. E a mesma orientação deste. Pode concluir que o valor absoluto da distância focal. Ó, primeiro, coisas relacionadas ao objeto, eu preciso discutir os sinais, né? O O e o P são coisas do objeto, tamanho do objeto e distância do objeto, positivo, coloca lá. O I é o tamanho da imagem, eu preciso discutir. Essa imagem é direita, que aí o I seria positivo, ou invertida? Quando ele fala que o objeto foi colocado na frente do espelho e tem a mesma orientação deste, ou seja, a imagem tem a mesma orientação do objeto, significa que se eu coloquei o objeto assim, a imagem é assim, significa direita. Se eu coloquei o objeto assim, a imagem é assim, continua sendo direita, depende do jeito que eu coloquei o objeto. Não é que eu coloco o objeto assim e a imagem está assim, entende? Então é positivo porque a imagem é direita. E aí ele te pede qual a distância focal. Que eu poderia fazer aqui? Ó? Eu tenho o I, o O e vou achar e preciso do F. Eu não consigo usar aqui porque eu não tenho o P, né? O P', desculpe, para achar o F. Eu consigo pôr o I e o O aqui, encontrar o F porque eu tenho P. Não, mas eu vou usar a equação de Gauss para a gente se acostumar com ela. Foi justamente por isso que eu preferi fazer esse exercício. Eu vou usar primeiro isso daqui, ó. Que I sobre O é igual a menos P' sobre P. Para descobrir qual é o valor do P'. Então vamos lá. I sobre O é igual a menos P' sobre P. I, 1,6. O, 8. Menos P' é o que eu quero. P, 80. Vou simplificar isso daqui. Aqui fica 1, aqui fica 10. 10 vezes 1,6
16. Só que tem o menos ali, né? Ah, mas não estava no pelinha? Vou multiplicar a equação inteira por menos 1, né? Então já ficar no lugar certo. Então, pelinha vale menos 16 centímetros. Essa é a distância da imagem. Aí você fala assim, nossa, deu negativo. Por que deu negativo? Pelinha, ó, a imagem é virtual. E por que nós sabemos que ela é virtual? Nem precisava fazer. Porque se a imagem é direita, como ele disse aqui no I, que era a mesma orientação deste, o pelinha é negativo porque a imagem é virtual. Então toda imagem direita é a imagem virtual, como a gente já discutiu nos slides, e toda imagem real é invertida. Bom, encontrei o pelinha. E aí o que eu vou fazer? Equaçãozinha de Gauss. 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre pelinha. 1 sobre F, F aqui, é o que eu quero. 1 sobre P, o P no caso vale 80. 1 sobre pelinha, que vale menos 16, ó. Bom, o que eu vou fazer aqui? Conta, nada demais. Vai ficar MMC entre 80 e 16. Ah, mas e o menos ali? Deixa ele para depois. 80 e 16 é o próprio 80, né? MMC entre 80 e 16 é o próprio 80. Oitenta por 80, 1 vezes 1, 1. 80 por 16 vai dar 5, né? 5. Como é negativo, menos 5. Então vai ficar 1 sobre F é igual a menos 4 sobre 80. Quando for assim, pode inverter dos dois lados. Então vai ficar 80 dividido por menos 4. 80 dividido por 4 dá 20. Como é negativo, menos 20, né? Então essa é a resposta. A distância focal vale menos 20. E por que deu menos? Porque o foco disse o espelho é côncavo ou convexo. Como a gente já sabia que ele era convexo, não se expande que o sinal deu negativo, né? Era de se esperar. Tá bem? Então isso daí seria a alternativa B. Porque ele fala, calcule o valor absoluto. O valor absoluto é desconsiderar o sinal, é o módulo, né? Tá bem, pessoal? Espero ter ajudado. Eu vou separar alguns exercícios para vocês de tarefa. Eu vou colocar, quando eu mandar no grupo de vocês, o link dessa aula. Tá? Vai estar lá no YouTube. Espero ter ajudado aí. É nóis. Se cuide, mantenha-se em casa. Tamo junto. Beleza? Valeu!